Audiolivro Sendo Você, Mudando o Mundo, de Diane Hare. A vibração de você. Quando você muda a energia, as situações externas de sua vida mudam, como em um passe de mágica. Por exemplo, você já notou que as pessoas parecem se mover mais lentamente quando você está com uma pressa enorme? Você já percebeu que, quando você decide, por alguma razão, que não está mais com pressa, as pessoas voltam a caminhar rapidamente? Isso acontece porque você mudou sua energia. Você já entrou em uma sala e mudou a energia dela sem nem mesmo tentar. Ou teve um amigo que atravessava um dia infeliz e, quando você conversou com ele ou o abraçou, ele se iluminou. O que criou essa mudança? Foi o que você disse ou alguma técnica psicológica, ou seu próprio ser? Foi o seu ser que o mudou. É a energia que você é. A vibração de você. A essência de você, que é efetivamente a totalidade de você, que é a coisa que existe além de tudo o que você imagina. É você, abraçando o mundo inteiro. Uma das coisas que descobri ser verdadeira é que, quando você entra em algo, você simplesmente se torna essa energia. E isso convida todos ao seu redor para também selar, se estiverem dispostos a telar. Se alguém não estiver disposto a telar, essa energia fica dentro de seu mundo para que possa telar quando estiver preparado. Quando estiver preparado. Poderia ser daqui a 20 anos. Poderia ser daqui a 1 bilhão de anos. Quem se importa? Você acabou de dar um passo para ser alguma coisa. Possuir uma nova consciência de alguma coisa e, então, escolhê-la permite que todos os demais no planeta a tenham, porque você está disposto a ser essa energia. Quando você dá um passo para ser alguma coisa diferente, você abre o espaço para que isso exista onde antes não havia espaço para que isso existisse. Gostaria de convidá-lo para a consciência das vibrações energéticas de ser o ser que você é, que você nunca esteve disposto a ver antes. A energia que você é. A vibração que você é. E é provavelmente algo totalmente diferente do que você jamais imaginou que poderia ser. Completamente diferente. Mas é alguma coisa que, quando você permite que ela apenas seja, permite também que a facilidade que você sempre desejou em sua vida possa aparecer. A alegria pode aparecer e as possibilidades podem aparecer, não a partir do esforço ou do pensamento, mas apenas porque você está sendo você com tal presença que ela não pode ser destruída. Deste lugar, que realmente não é um lugar como você o conhece, você pode criar coisas. Você muda coisas. Você estaria disposto a descobrir quem você verdadeiramente é. Você estaria disposto a reivindicar que você se mostre. Você estaria disposto a ficar familiarizado com o que é realmente verdadeiro para você como um ser. Apenas peça. Imediatamente. Ao fazer isso, você abrirá a porta para um mundo diferente de possibilidades. Você não precisa compreender como. Cabe ao universo mostrar a você como isso vai acontecer. Você só tem que fazer a reivindicação. Então, você apenas segue sua vida e seu modo de viver e vai aonde o universo o encaminhe. Bem fácil, não é? Falarei sobre o como mais adiante. Ah, mais uma coisa. Sei que você pode fazer isso. Encontrando a energia de mim. Ganhei um surpreendente presente há 10 anos, quando Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, entrou em minha sala e pediu para fazer uma sessão. Na época, eu estava praticando uma técnica quiroprática que compreendia 3 níveis de intervenção, e tinha, há pouco, iniciado os cursos de Access. Ao entrar, Gary disse: Veja, sei que há 3 níveis de intervenção no que você faz. Os 2 primeiros níveis não funcionam muito bem para mim. Lamento. Você terá de ir diretamente para o terceiro nível. Basicamente, em minha cabeça, eu dizia: Ah, porcaria. Não tenho ideia do que fazer com esse cara. Só atendia clientes no nível 1 e nível 2 em minha clínica, nessa época, e não tinha ideia de como tratar alguém no nível 3. Continuei sentado e, então, ele disse: Olha, apenas pergunte ao meu corpo o que ele deseja. Siga a energia, você vai saber o que fazer. Uma parte de mim chegou a uma conclusão, pensando: o quê? Saberei o que fazer.
Sabe quem eu sou? Sou o terapeuta mais patético que existe neste planeta. Sou o maior idiota que você já conheceu. Sou alguém que tem um consultório do tamanho de um armário. Não sei nada. Outra parte fez uma pergunta. Eu sei. Quando comecei o trabalho com ele, eu estava em um espaço completamente diferente. Eu sabia o que fazer. Não cognitivamente, não de alguma maneira que pudesse descrever na época. Porém, meu ser sabia. Havia um conhecimento em mim. Naquele momento, entrei em um espaço do ser que não sabia existir. Entrei em ser eu mesmo. Naquele espaço, tive acesso a mim e ao meu saber. Não havia pensamento, apenas o saber. Em um determinado ponto do trabalho com Gary, estava de pé a uns 5 metros de distância dele, no outro lado da sala, e ele se contorcia na maca como um peixe. Movia minha mão no ar, apenas porque, sentia, ser o movimento certo a fazer. Cada vez que movia minha mão para a direita, sua cabeça voltava-se para a direita. Cada vez que movia minha mão para a esquerda, sua cabeça voltava-se para a esquerda. Ele estava com o rosto para baixo. Não podia me ver de forma alguma. Aquela primeira sessão com ele foi a primeira de todas em que fiz algo que agora denomino de Energetic Synthesis of Being, síntese energética do ser, ESB na sigla em inglês. Foi o início de uma maneira inteiramente diferente de trabalhar com o corpo, usando a energia do corpo e do ser para apagar limitação permanentemente em muitos casos. Atualmente, viajo pelo mundo facilitando as pessoas, através desse trabalho ESB. Um dos melhores presentes é ouvir o testemunho e ler as cartas de agradecimento de pessoas que veem sua vida mudando como resultado desse trabalho. Por favor, saiba, todos nós temos capacidade para criar o mundo como um lugar melhor para nós mesmos e para os outros, simplesmente ficando dispostos a sermos nós e sermos tão diferentes quanto somos. Temos apenas que descobrir o que isso significa para nós e estarmos dispostos a escolhê-lo. O mundo precisa de você. O que está esperando? O que você sabe que vem fingindo não saber ou negando que sabe sobre quem ou o que você verdadeiramente é? Não sabia o que sabia até me torna isso. O que você pode se tornar apenas se permitindo soltar e confiar e ser isso. Encontrando a energia de você. Se ninguém jamais lhe ensina a ser, como você pode entrar em uma conscientização de como é ser você? Uma coisa que pode ajudar é olhar para épocas no passado em que você escolheu ser verdadeiramente você. Essas foram épocas em que você não teve qualquer pensamento, nenhum julgamento, paz total e uma alegria de apenas ser, sem nenhum ponto de vista. Ah, sim, você provavelmente também teve uma sensação de exuberância e possibilidade. Essas foram as épocas em que você estava sendo você. Vou lhe dar um exemplo de minha vida que pode ajudar. Em certo ano, entrei como voluntário na California AIDS Ride. É um evento de ciclismo de 1000 quilômetros realizado ao longo de uma semana, entre São Francisco e Los Angeles. O motivo para minha participação, neste fantástico evento, foi que, no ano anterior, em meu último ano na faculdade de quiropraxia, tinha atuado como estudante quiroprático voluntário para tratar ciclistas desse mesmo evento. Todo o dinheiro arrecadado pelos ciclistas foi destinado para serviços de atendimento a pessoas portadoras de HIV ou AIDS. Estávamos entre os que ajudaram os participantes a realizar o percurso. Como voluntários quiropráticos, estávamos na linha de frente, tratando os ciclistas que precisavam desesperadamente de nossos serviços. Muitas vezes, ao longo do percurso, ficava em lágrimas pela coragem dos ciclistas que tive a sorte de tratar. Havia avós, avós, irmãos, irmãs, namorados, pais e amigos participando porque seus entes amados eram portadores de HIV ou estavam morrendo de AIDS. Havia pessoas com HIV participando para dizer à doença: você não me domina. Você pode até me matar, mas não hoje e não sem luta. A coragem dessas pessoas, sua ausência de julgamento e o senso de comunhão que todos nós compartilhávamos me inspiram até os dias de hoje. Esse passeio ciclístico foi o local em que estive e onde havia um grande número de pessoas e ninguém julgava ninguém.
Foi uma das primeiras vezes em que senti que todos estavam ali para auxiliar e fortalecer todos os outros. Percebi que havia uma grandeza possível nisso e disse a mim mesmo: sabe, tenho que contribuir com isso. No próximo ano, vou participar pedalando no danado deste evento. Embora eu não andasse de bicicleta desde os 16 anos, fiz a demanda de que teria uma bicicleta e aprenderia a andar nela. Comprei uma de um colega estudante de quiropraxia, ex-competidor. Comecei bem devagar e treinei durante alguns meses. Fiz tudo o que podia para arranjar os $2.500 necessários para participar do passeio e recebi doações de pessoas fantasticamente generosas para que eu pudesse concretizar esse sonho. Finalmente, após meses de preparação, arrecadação de dinheiro e de aprender a andar de bicicleta novamente, estava na estrada. Participava ao lado de pessoas que não deveriam poder andar de bicicleta por 1000 quilômetros, mas estavam ali no percurso porque isso era muito significativo para elas. Como tinha acontecido no ano anterior, o evento ciclístico abriu meu ser para uma conscientização totalmente nova do que nós, como pessoas trabalhando juntas, somos capazes. Nas ladeiras realmente longas, muitas pessoas pensavam: acho que não vou conseguir isso, acho que morrerei antes. Em muitas das subidas, eu ia até o topo e depois voltava, incentivando as pessoas no outro lado da estrada e subia novamente a mesma ladeira, gritando e encorajando: pessoal, vocês podem conseguir. Esta ladeira não pode parar vocês. Vocês são ótimos. Sigam em frente. Essa foi uma das primeiras vezes em minha vida adulta que ficou claro para mim, sem qualquer sombra de dúvida, que estava sendo uma contribuição para outras pessoas. Quando essas pessoas perceberam que alguém se importava com elas o suficiente para incentivá-las percorrendo 2 vezes essas ladeiras incrivelmente longas para fazer isso, isso deu a muitas delas a força para prosseguir. Uma senhora, aparentemente lembrando-se do meu número de inscrição e de minha bicicleta, dirigiu-se a mim, em uma das paradas para descanso, e me disse que o fato de eu subir e descer as ladeiras, 2 vezes, incentivando os participantes a inspirou para prosseguir naquele dia. Disse que estava quase exausta e, então, pediu ajuda a Deus. 20 minutos depois, passei por ela incentivando-a enlouquecidamente. Disse que riu, e chorou e continuou. Nesse ponto, chorei, nós nos abraçamos e compreendi que presente todos nós podemos ser uns para os outros se escolhermos ser isso. Nesse presentear, recebia também tanta contribuição, simultaneamente, que é difícil expressar em palavras. Então, espero que você obtenha a energia que estou tentando transmitir. Esse é um dos exemplos, na minha vida, de como é quando verdadeiramente estou sendo eu mesmo, sem julgamentos nem pontos de vista, mas também com um senso de exuberância e possibilidade. Quando participei desse evento, subindo e descendo as ladeiras 2 vezes, não podia mais negar a energia do que era ser eu mesmo. Quanta energia você usou contra você para negar a energia do que é verdadeiramente ser você? Tudo o que isso é, você vai destruir e descriar tudo isso, por favor, e reivindicar e reconhecer o quanto você é realmente fantástico. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM obrigado. Aquela semana mudou a minha vida inteira e fiquei diferente desde então. Essa é, em parte, a razão por que tive a coragem de continuar vivo quando realmente queria me matar. Em algum lugar, sabia que a energia e a possibilidade para ser estava ali, porque nunca poderia negá-la totalmente depois da experiência que tive no AIDS Ride. Sabia que estava ali, apenas não podia acessá-la na época. Porque essa história é extraída da minha vida. Para que você olhe para a sua. Quando você foi tão dinamicamente, inquestionavelmente você, com a exuberância, a paz e o não julgamento do que você sabe que realmente é. Nem todo mundo pode participar de um AIDS Ride, então gostaria de dar um exemplo ligeiramente diferente. Quando tinha 6 anos, minha mãe me levou a Idaho para visitar meus avós, tias e outros parentes. Uma das coisas extraordinárias, daqueles dias em uma pequena cidade em Idaho, era que uma criança de 6 anos podia ir sozinha até uma loja local. Foi exatamente isso o que fiz.
Fui até a loja e levei todo o dinheiro que H havia ganhado em meu último aniversário, que vinha economizando para a minha viagem, e o utilizei todo para comprar pequenos tubos de brilho labial para minha avó e para cada tia e tio que iria visitar. Foi com grande alegria que entreguei meu pequeno presente a cada um deles. E isso aparentemente lhes causou alegria também. Sorriram e a maioria deles chorou, especialmente quando, sem que eu soubesse, minha mãe lhes disse que eu havia levado todo o meu dinheiro, ido à loja sozinho e comprado esses itens porque queria presenteá-los. Esse é outro exemplo de que me recordo quando quero saber como é sentir ser eu mesmo. Penso sobre a generosidade que aquele garoto de 6 anos teve e sobre aquela vontade de gastar seu último centavo para deixar outros felizes. Penso sobre isso sempre que me sinto estranho com relação a dinheiro ou sempre que me sinto me julgando. De alguma forma, isso me lembra de que há algo mais disponível para que eu escolha. A pergunta realmente importante aqui é: o que mais está disponível para você escolher? Que você não escolheu, talvez por um tempo muito longo. Tudo o que não lhe permite ser tudo o que verdadeiramente pode ser, você vai destruir e descriar tudo agora. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM obrigado. Ter sua realidade não diz respeito a ninguém, nem requer o ponto de vista de ninguém, nem depende de ninguém para que você a tenha. Você pode tê-la agora. Se você pedir. Você estaria disposto a pedir que mais de sua vida se apresente como isso agora. E tudo o que não permite que isso apareça para você, você vai destruir e descriar tudo isso agora. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM obrigado. Você examinaria agora sua vida em 3 ocasiões em que você sabe que estava verdadeiramente sendo você e as escreveria abaixo com alguns detalhes para refrescar sua memória e consciência. Essas foram ocasiões em que você não teve qualquer julgamento, e sim paz total, uma alegria em estar vivo e provavelmente também um senso de exuberância. Espero que os exemplos que apresentei ajudem. Não pense muito. Apenas use os 3 primeiros exemplos que lhe vierem à mente. E se tiver mais de 3, continue escrevendo. Use outra folha de papel se precisar. 1. Underscore 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 underscore
underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore underscore 2. Underscore 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 3. Underscore 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 underscore
Se usar esses 3 exemplos que acabou de escrever, você terá uma consciência do que é verdadeiramente ser você, de modo a ter alguma coisa para almejar, alguma coisa para recordar como a energia de você e alguma coisa para pedir que o universo lhe presenteie mais. Esses exemplos representam o que se sente quando você está verdadeiramente sendo você. Essa sensação, essa energia, é o seu novo ponto de partida. Pelos próximos 3 dias, toda vez que você pensar sobre isso, simplesmente lembre-se de uma dessas ocasiões em que você foi verdadeiramente você e faça a seguinte pergunta: o que é necessário para que mais disso apareça agora? Você já está no caminho de ter mais de você. Como pode melhorar mais? Levando a vida que você verdadeiramente deseja, você, o universo e a bolha de energia. A maioria de nós ouviu que, para criar alguma coisa, precisamos colocar nosso desejo para fora, para criá-la. Descobri que é exatamente o contrário. Verifiquei que chamar o que gostaria que a vida fosse é muito mais eficiente. Quer tentar? Saiba que isto não é visualização. É criação por solicitação ao universo. É uma maneira de pedir e receber do infinitamente generoso universo em que vivemos, falando sua linguagem, a linguagem da energia. Preparado para algo diferente? Então vamos lá, mobilize a energia do que você verdadeiramente gostaria de ter como sua vida. Se você pudesse pedir e ter tudo, como seria? Se não houvesse absolutamente qualquer limitação em seu mundo com relação a tempo, dinheiro, capacidade criativa e generativa, o que você pediria? Se você tivesse uma varinha mágica que pudesse fazer com que tudo se realizasse para você agora, o que escolheria neste exato instante? Agora, perceba a maneira como sentiria, ao ter todas essas coisas aparece NDO para você. Não pense muito sobre isso, apenas peça, qualquer coisa. Você gostaria de poder possuir uma bela casa que tenha uma sensação particular em relação a ela. Não estou dizendo para ter a imagem de um lugar com 4 dormitórios, 3 banheiros. Não perceba como se sentiria tendo o lugar em que você adoraria morar. Você gostaria de poder viajar. Gostaria de trabalhar em algo que apreciasse totalmente. Todos os dias, quando você fosse fazer o que quer que seja, seria interessante, divertido, novo, mudaria o tempo todo e lhe daria mais de você todos os dias. Isso seria interessante para você? Perceba também a maneira com que isso é sentido. Estou apenas lhe oferecendo algumas possibilidades, você pode acrescentar qualquer uma das suas que desejar. Então, perceba a maneira como se sente, coloque essa energia diante de você, como se fosse uma bolha de energia. Agora, que tipo de relacionamentos ou sexo gostaria de ter ali? Se pudesse ter alguma coisa nesse campo, como perceberia ter isso, acordar com isso, ter isso em sua vida, ter isso ao seu redor, com você?
Que tipo de relacionamento você teria com sua família, seus amigos? Que tipo de relacionamento você teria com o planeta e com as plantas? Com os animais? Com os oceanos? Com a própria terra e esse solo sob seus pés? Que tipo de diversão gostaria de se permitir ter e ser? Perceba como seria a tua sensação. Como você se sentiria todo dia se pudesse ter isso? Coloque isso lá também. Agora, puxe energia para essa bolha de energia, de sensações, a partir de todas as partes do universo. Continue puxando. Mais, mais, e muito mais. O universo é muito grande e ele deseja presentear você, então. Puxe mais. Isso. O que deve estar acontecendo é que seu coração vai se abrindo, quando você puxa mais energia para essas coisas que efetivamente deseja. É um universo realmente grande, não pare onde está. Grande universo. Obrigado. Puxe energia para dentro dela de toda parte do universo, continue puxando e continue puxando até que seu coração realmente se abra. Quando isso acontecer, esteja com essa energia por um momento. E depois, deixe que pequenas gotas saiam para todos e para tudo que vai ajudar a tornar isso uma realidade para você, proveniente de todo o universo ou que você ainda não conhece. Esta bolha de energia que você criou, baseada em perceber como seria a sensação de ter sua vida aparecendo da maneira que você deseja, não está de fato baseada apenas em sentimentos. Ela está baseada em uma consciência da energia que estaria lá, se você efetivamente tivesse aquilo que está pedindo. Simplesmente, sensação, é a maneira mais fácil de descrevê-la. Então, busque essa sensação, porque assim você estará buscando a energia de viver que gostaria de criar. Afinal de contas, você a escolheu. Vamos criá-la. Tudo aquilo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem sobre o que a vida tem de ser que não permitem que seu viver seja o que poderia ser, você vai destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. Essa é uma maneira de ter uma energia que você pode seguir para gerar a vida que deseja. Quando aparecer algo que possui essa energia com ele, em outras palavras, quando se sente da mesma maneira como se sente diante da bolha de energia, você pode escolher ir por esse caminho. Por exemplo, se você está decidindo entre dois empregos diferentes e um deles lhe dá uma sensação muito maior daquela energia, escolha este. Ou se você está decidindo entre duas pessoas diferentes com quem vai sair e uma lhe dá a sensação de ser mais semelhante àquela bolha de energia, saia com esta. E assim por diante. Com refeições, carros, viagens, casas, cursos para se matricular, livros para comprar, etc. Dessa forma, você saberá se uma pessoa, um curso ou um livro vão contribuir para a vida que você gostaria de levar antes mesmo de você despender tempo e dinheiro nela. Como pode melhorar isso? Agora, você pode chegar mais perto desta energia de sua vida, você pode ficar mais distante dela, mas pode sempre ser uma consciência de como é escolher para você. Você pode usar isso como um teste decisivo para algo que vai escolher, isso tem a sensação daquela bolha de energia. Isso vai me deixar mais perto do que desejo. Isso vai me dar mais de mim. Isso vai me deixar mais perto de ter mais de mim, ou vai me afastar mais. Então, pelo menos, você vai saber, você sabe. E isso pode ser uma diretriz para cada escolha que faça de agora em diante. A energia de você, a energia de seu viver. Ferramenta. Leve igual a verdadeiro. Você apenas sabe. Experimente a energia das palavras neste livro. Como elas se depositam em você. Com leveza ou com peso. Agora saiba que o que é verdadeiro sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Se isso faz você se sentir mais leve, é verdadeiro para você, por mais estranhas que as palavras possam parecer. Talvez não seja verdadeiro para qualquer outra pessoa.
No entanto, é verdadeiro para você. Vou repetir. Algo que seja verdadeiro para você sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Sim, falei isso agora 2 vezes. Mas 2 vezes podem não ser suficientes para você acreditar em mim. Veja, uma das regras desta realidade é que não se pode ser capaz de apenas saber. No entanto, esta é uma de suas capacidades mais fundamentais. Essa é uma maneira de saber tudo o que é certo para você e tudo o que é errado para você. Mas como somos ensinados que não podemos apenas saber, passamos a vida inteira tentando compreender tudo. E se você apenas souber? E se isso for muito mais simples, e muito mais rápido, do que tentar compreender tudo? O que é mais rápido, pensar ou saber? Saber, certo. E se o que for verdadeiro para você apenas o faz sentir-se leve? O que não for não faz. Sua vida inteira, você não desejou uma maneira fácil de ter uma consciência do que é verdadeiro para você. Isso não tornaria sua vida muito mais fácil? Tudo bem então, aqui está novamente. A verdade sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Então, mesmo se o que você ler aqui caminhar em sentido contrário a tudo o que pensou antes de abrir este livro, se isso faz você se sentir mais leve, é provavelmente verdadeiro para você. Se faz com que você se sinta mais pesado, então é uma mentira. Portanto, se você ler alguma coisa neste livro que faça você se sentir mais pesado, ou que não é verdade para você pessoalmente, ou que entra em conflito com alguma coisa que decidiu ser verdadeira no passado, se realmente não for verdadeiro para você, não a compre. Você ainda pode receber todas as outras partes deste livro que são verdadeiras para você. Agora vem a parte esquisita disso. Algumas das maiores limitações que criamos são as coisas que decidimos serem verdadeiras. Que, na realidade, não são. Digamos que você decide que sua mãe verdadeiramente o odeia. Ou você decide que há uma falta de cuidados ou de amor no mundo. Experimente essas. Elas o fazem sentir-se mais leve. Se assim for, é verdadeiro. Se fizer com que você se sinta mais pesado, é uma mentira. Saiba o seguinte: aceitar o ponto de vista de outra pessoa, mesmo se for verdadeiro para ela, vai sempre fazer com que você se sinta mais pesado também, porque não é verdadeiro para você. Não é o seu ponto de vista, doce e querida linda pessoa que você é. O que é verdadeiro para você sempre vai fazer com que você se sinta mais leve. Sempre. Se for pesado, é uma mentira, ou não é o seu ponto de vista. Ponto final. Realmente, honestamente. Neste livro, vamos analisar muitas das coisas que você pode ter aceitado como verdadeiras para você, mesmo quando não foram e mesmo que elas possam não lhe ser mais úteis. Você estaria disposto a escolher alguma coisa completamente diferente agora? Como? Aqui está o início. Por favor, use esta ferramenta ao ler o livro. De novo, e de novo, e de novo, faça a pergunta: leve ou pesado? Mesmo que você imagine que não sabe o que é isso ou qual é a sensação. Ao fazer essa pergunta, que é realmente aplicar uma ferramenta muito simples, porém dinâmica, você obterá a consciência do que se trata essa coisa de leve e pesado. Uma mulher, em um curso que estava ministrando, afirmou: estava perguntando se as coisas eram leves ou pesadas, pensando que não estava captando nada. Então, um dia, 3 semanas depois, eu simplesmente sabia. Fiz uma pergunta e eu sabia. E, em vez de me deixar, esse conhecimento continuou a crescer. Claro, eu o nego algumas vezes, principalmente quando quero fazer uma escolha que sei que não vai funcionar bem para mim, mas esta ferramenta mudou tudo para mim. Obrigada, L. H. Denver, Colorado, USA. Mostro-lhe outra maneira de usar esta ferramenta. Se algo é leve para você, quando você o ouve ou pensa em fazê-lo, então esse é geralmente o resultado que será criado em sua vida se você escolher aquilo. Se parece pesado quando pensa em fazê-lo, esse é geralmente o resultado que será criado.
Então, por exemplo, digamos que você está na lanchonete de sua cidade, tomando uma mistura de café expresso triplo com leite vaporizado, chantilly duplo e calda de caramelo quádrupla e começa a conversar com um homem muito atraente. Embora ele pareça zombar de sua escolha de café ao pedir um descafeinado light, com chá de ervas sem açúcar, ele lhe convida para sair. Ainda que você não saiba por quê, fica com uma estranha sensação de peso assim que ele, de repente, faz a pergunta. Esse peso é uma indicação do que vai acontecer se você aceitar a proposta dele para sair. Por quê? Porque assim que você recebeu o convite, você pode ver o futuro que ocorrerá se responder sim ou não. Você sabe, e é assim que isso funciona. Você sabe, embora não deseje saber que sabe dessas coisas. Mas se fizer uma retrospectiva de sua vida, você não soube o tempo todo. Você não esteve sempre consciente de quando algo não ia resultar bem para você. Neste exemplo, você nem mesmo tem que ir ao encontro para obter a informação sobre como isso vai resultar. Algo que parece mais leve ficará mais leve para você. No caso do encontro acima, pode ser que o homem atraente não fosse apenas atraente, mas julgador com relação às escolhas alimentares das pessoas ou apenas julgador de maneira geral. Caso você não tenha compreendido ainda, pessoas julgadoras não são uma companhia divertida. É sempre pesado quando se está sendo julgado, por qualquer coisa. Aqui está algo bom para saber. A não ser que sejam familiares, você pode escolher não ter como companhia pessoas julgadoras, se não quiser. Outra coisa, se quiser ter uma vida agradável, faça escolhas que o deixem sentir-se leve quando pensar sobre elas, porque essas são as que vão trazer mais leveza quando você as escolher. Além do julgamento. Nota ao leitor Os reis e as rainhas do julgamento. Por que é que a pessoa mais limitada sempre vence neste planeta? Porque sempre desistimos de nossa realidade e consciência e nos afastamos da pessoa com o ponto de vista mais limitado e com mais julgamento. Por que é que você diz, eles devem estar certos, porque estão me julgando muito rigorosamente, ou, eles devem estar certos, porque são muito maus. O fato de o julgarem tão rigorosamente não significa que estejam certos, meu lindo amigo. Significa apenas que eles são os reis e as rainhas do julgamento. Capítulo 2 Sou, portanto estou errado. Certo. Há alguém em sua vida que não o julga de forma alguma. Nem que seja uma só pessoa. Se você tem uma pessoa que não o julga, você percebe como é saudável e carinhoso estar em torno dela. Como, após apenas 10 minutos na companhia dela, seu ser e seu corpo inteiro relaxam. E se você fosse essa pessoa? Para você, como você seria visto se alguém estivesse disposto a perceber você inteiro sem julgamento? Como você se veria, se percebesse você inteiro sem julgamento? Você não desejou isso sua vida inteira. Entretanto, você sempre aplica um critério. Você diz, posso ter isso se for perfeito. Ou, posso ter isso se isso coincidir com o que todos os outros em minha vida sabem que é possível. Ou, posso ter isso se puder finalmente me livrar de tudo que decidi estar errado comigo. Ou, posso ter isso se puder deixar meus pais, ou meu companheiro, felizes. E se, em vez disso, você disser, ok, vou escolher e pedir para que eu deixe de me julgar e entrar no que seja o perceber, saber, ser e receber tudo de mim sem julgamento, perfeito ou não. Tudo o que não permite que isso apareça, vezes um deusilhão, um número tão grande que só Deus conhece, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM obrigado. E se essa fosse a possibilidade? Você consideraria ter mais disso? Embora ninguém jamais o tenha ensinado como. Para mim, esse é um aspecto essencial de ser você, perceber, saber, ser e receber você sem julgamento. Uma das maiores tristezas neste mundo, para mim,
É que ninguém jamais nos ensina que isso é valioso, muito menos como ser isso. As pessoas lhe ensinam como se ajustar a esta realidade. Elas lhe ensinam como julgar. Elas lhe ensinam como se separar dos outros, como deixar você equivocado, como tentar vencer, como não perder e presumidamente como acertar aqui. Mas nunca lhe ensinam a ser. Eles lhe ensinam a pensar, como se submeter a exames, como dirigir, como ler, como resolver problemas matemáticos. Mas nunca lhe ensinam a ser. Quando falo sobre essa ideia de ser, não se trata de alguma coisa que você aprenda. É alguma coisa que você pode escolher ser. Muitas vezes, isso exige muita desaprendizagem de sua parte. E se ser parecesse completamente diferente do que você imaginava? E se não houvesse nada de errado com você? Você já observou como é saudável e carinhoso ter crianças pequenas por perto? Sabe por quê? Porque você não está sendo julgado. Elas o veem como um ser, sem ponto de vista. Na realidade, você se permite ser você sem qualquer julgamento. As crianças não têm um ponto de vista de que você deva ser diferente do que você é neste exato momento. Você não é um erro aos olhos delas. Quanto da sua vida você passou acreditando que era um erro? Ok, isto é algo que sei. Não há nada de errado com você. Você não é um erro. Você é uma das maiores correções que o universo jamais presenciou. Somos ensinados a criar nossa vida inteira através de julgamento, exceto naqueles raros momentos de espaço que temos em nossa vida. 99,9999999999% de sua vida, você funciona com julgamento. Agora, o legal é que, mesmo quando lê a frase acima, você pensa: ah, meu Deus! Eu sou tão mal, sou tão errado por fazer isso. Isso, meu lindo amigo, é julgamento de você. Mais uma vez, se não houvesse nada errado com você e nada para desfazer, por onde você começaria? Onde você iniciaria? O que escolheria? A maioria de nós está tentando desfazer o erro antes mesmo de iniciarmos. Sabemos que deve haver algum erro inerente importante em nós, porque podemos senti-lo em nossos ossos. Realmente isso é tudo sobre o qual temos certeza. Então, você imagina, se eu tivesse o relacionamento certo, ou bastante dinheiro, ou os filhos mais lindos do planeta, então tudo deixaria de estar errado. E, então, você obtém todas essas coisas e ainda se sente errado. Sabe por quê? Porque a ideia de que há algo errado com você é uma mentira, e você não pode transformar uma mentira em uma verdade. Você só pode reconhecer que é uma mentira e deixar de aceitá-la. Então, vamos analisar, por um momento, o que é valioso nesta realidade. Uma das grandes coisas realmente valiosas nesta realidade é o julgamento, como se isso fosse consciência, como se essa fosse uma maneira de criar coisas. Mas, toda vez que você julga, você se separa da pessoa ou coisa que está julgando e, para fazer isso, você também não tem que se separar de você. Todas as coisas que você criou e instituiu para se separar de você, aceitando a mentira de que o julgamento é para você real e verdadeiro, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM obrigado. Sua vida tem algo a ver com você. Conheci um homem em um curso em Montreal. 10 anos antes, ele tinha vendido sua empresa e ganhado mais dinheiro do que se poderia imaginar. Estava com a vida tranquila. Tinha carros, casas, mulheres e uma renda, mas tudo o que pensava era: isso é tudo. Esta realidade lhe diz que se você tiver bastante dinheiro, se possuir este modelo de carro, este tipo de casa, este tipo de relacionamento, então você será feliz e se sentirá realizado. Pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro para mim? Não importa em que área você tem esta realidade como o padrão para uma vida bem-sucedida, quando você a alcança, nunca é suficiente. Underscore por quê? Porque ela não inclui você. As pessoas com quem trabalho me falam: venho mantendo este relacionamento, mas não tem nada a ver comigo. E eu pergunto: quanto do restante da sua vida tem algo a ver com você?
E elas percebem: oh, meu Deus! Nada. A maioria das pessoas que leva uma vida normal, média, comum, não tem isso. Claro que isso se opõe a tudo o que aprendemos com relação a validar os pontos de vista de outras pessoas e defender esta realidade a todo o custo. Observo ao meu redor e vejo a maioria das pessoas provando que o que elas estão escolhendo é certo e provando a correção que elas decidiram que devem ter, sentindo ao mesmo tempo, em seu próprio universo, que estão de alguma forma erradas. Em resumo, elas estão tentando desesperadamente fazer tudo certo, embora sentindo que devem estar, de alguma forma, terrivelmente erradas. Esse ponto de vista termina regendo suas vidas. Elas nem sabem por que estão erradas. Apenas sabem que estão erradas. Qualquer que seja a razão e a justificação, isso as impede de se ver. Isso as impede de jamais ter o que elas verdadeiramente gostariam de gerar e criar na vida. Isso as impede de jamais estar verdadeiramente em paz ou verdadeiramente felizes. Essa tem sido sua situação também. Não tem de ser assim. Grande parte do motivo de eu ter contemplado o suicídio, há 11 anos, foi porque estava tão cansado da sensação, permeando incessantemente minha vida, de que havia algo errado comigo que eu não podia mudar. Eu e as milhares de pessoas com quem trabalhei nos últimos anos somos uma prova viva de que não tem de ser assim. Isso pode mudar. É por isso que escrevi este livro, para que você saiba que o nível de mudança que você vem pedindo realmente existe. Então, se você vem se sentindo errado ou se você vem acreditando que não pode mudar o que desesperadamente deseja mudar, apenas reconheça que se encontra neste exato momento. A disposição de ter essa vulnerabilidade com você mesmo pode mudar sua vida inteira. Então pergunte: o que mais é possível? Você percebeu que essa é também uma pergunta? Senhor DeMille 2, estou preparado para meu close. Quantas vezes, em sua vida, você se sente como se estivesse apenas desempenhando um papel? Por que estou desempenhando este papel? Não quero desempenhar este papel. Qual a minha escolha neste caso? Em algum ponto da sua vida, você decidiu que papel desempenharia e depois escolheu o personagem, o figurino e a contribuição para aquele papel em todas as situações diferentes. Por quê? Apenas porque o fez. Por um lado, é mais ou menos como sentir que está vivendo a vida de outra pessoa ou o ponto de vista de outra pessoa. No entanto, você continua voltando a desempenhar aquele papel como se fosse a soma total de você e a única escolha que tem. Há algumas mulheres que escolhem o papel de estrela principal. Elas são a estrela principal onde quer que estejam e o que quer que façam. Entram na sala e todos os olhos se dirigem para ela. Ah, chegou a estrela principal. Como isso aconteceu? Como todos nós sabemos. Porque esse foi o papel. 2 Cecil B. DeMille, famoso diretor de cinema americano. Que escolheram. Mesmo que o personagem que elas retratam seja diferente em cada momento e situação, elas ainda são a estrela principal. Seu papel poderia ser: sou a mais emocional, ou sou a mais rica, ou sou a mais sensual, ou sou a pobre vítima. Ou poderia ser algo completamente diferente. Só você sabe. Por exemplo, algumas pessoas decidem: meu papel é ser o lixeiro e uma pilha de detritos. Então, como vou fazer isso com minha família? Ah, sim, escolho uma família onde todos os outros são ricos e não tenho nenhuma maneira de ganhar dinheiro, então posso me sentir como um monte de lixo o tempo todo. Como vou fazer isso em um relacionamento? Vou escolher alguém que não gosta de mim e me diz isso o tempo todo. Como vou fazer isso no trabalho? Eu sei. Vou trabalhar no McDonald's marca registrada e nunca sair de lá. Desempenhando seus papéis, a maioria das pessoas parece estar falando de sua própria biblioteca de fitas. Esta é a fita número 27. Como está hoje? Saí para assistir a um filme maravilhoso. Foi fantástico. O que você acha do Barack Obama? Poderiam ocorrer mudanças? Não acho. E o Don McCain? Também não sei sobre ele. Talvez seja um político também. Republicano, pelo que ouço falar. Existem as esposas Stepford, filhos Stepford e homens Stepford. São fita número 27,
fita número 432, fita número 37. A. Você respondeu com a fita número 30, fita número 31. Fita número 31ª. Você respondeu com a fita número 36, vou responder com a fita número 36ª. Essa é a maneira como a maioria das pessoas se comunica. A maioria das pessoas não está presente. Tudo que elas fazem é rodar a fita e a fita seguinte, e a fita seguinte. É como se elas estivessem em um turbilhão de conversas em torno do vazio. Isso verdadeiramente funciona para você? Ou, quando a fita número 31 começa mais uma vez, parece que sua vida inteira tem sido uma mentira. Creio que a maioria de nós sente-se dessa forma em algum ponto, alguns de nós sentem isso nossas vidas inteiras. Alguns de nós sentem isso somente durante 90% de nossas vidas. As pessoas que estão realmente felizes sentem isso somente 85% de suas vidas. Mas quantos de nós percebem e falam, sabe, sinto como se minha vida não tivesse nada a ver comigo? Em vez disso, você continua dizendo, não, tenho que fazer isso certo. Tenho que fazer isso certo. Só preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Tenho que controlar isso. Só preciso que isso mude, e depois realmente terei acertado nisso. Em vez de analisar e dizer, sabe, sinto como se isso fosse uma M da tão grande que não quero que ninguém saiba o quão errado sou, nem eu mesmo. Perceba que esta é a coisa que você tem de entender, parece, muitas vezes, mais real para você excluir-se da contabilidade de sua vida do que fazer parte dela. E se você estivesse tão presente e consciente do que deseja como sua vida que ninguém pudesse afastá-lo disso, porque você não estaria validando a realidade de ninguém, mas, ao contrário, estaria totalmente consciente da sua, e inflexível em seu pedido para criá-la. Tudo o que não permite que isso ocorra para você agora, você vai destruir e descriar tudo isso. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. Isso seria esquisito, não? Você estaria disposto a ter mais disso? E se tudo o que não funcionou em sua vida foi simplesmente porque você escolheu e tem desempenhado esses papéis que não funcionaram para você? E se você pudesse escolher que papel desempenhar? Você estaria disposto a experimentar algo diferente? Não estou lhe dizendo para jogar fora seus papéis, seus personagens e figurinos. Estou recomendando que fique ciente deles, e fique ciente de quando os escolher. E se, em vez de acreditar que você é o seu papel, você pudesse escolher os seus papéis, e gerar uma vida que realmente pareça real e verdadeira para você? É perfeitamente normal desempenhar um papel quando necessário. Seria loucura esperar que você pudesse simplesmente abandonar todos eles. Por que faria isso? Você tem papéis que tem de desempenhar porque as pessoas que fazem parte da sua vida esperam certas coisas de você. Apenas saiba quando você está desempenhando um papel e escolha desempenhar o papel quando necessário. Assim, você é dono do papel e pode usá-lo para tornar sua vida melhor, em vez de tê-lo como seu dono administrando sua vida no piloto automático. Seguem-se algumas perguntas que você pode usar para lhe oferecer diferentes escolhas e possibilidades na próxima vez em que tiver de fazer uma escolha. 1. Estou desempenhando um papel nesta situação. Se estivesse sendo verdadeiramente eu nesta situação, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora, por favor. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. Tio. 2. Se eu não estivesse escolhendo este papel agora, o que poderia escolher em vez dele? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. 3. Se tivesse opções melhores do que aquelas que já considerei no passado, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9,
curtos, garotos e aliens. TM. 4. Se eu pudesse escolher qualquer coisa que desejasse aqui, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. 5. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse fazer isso sair da maneira que desejasse, como isso apareceria? Depois use sua varinha mágica. POC e pod tudo o que não permite que isso apareça dessa forma. Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todas as 9, curtos, garotos e aliens. TM. Para todos os que acham que não são deste planeta. Aqui aparece algo um pouco estranho. Você pode pular se quiser. Apenas verifique se parece leve para você inicialmente. Veja, parece haver dois tipos diferentes de pessoas, quase como duas espécies diferentes no planeta. Damos a elas afetivamente diferentes nomes, mas vamos começar com pessoas vaca e pessoas cavalo, certo? Pessoas vaca são aquelas que sabem que estão certas. Você sabe como as vacas estão dispostas a apenas ficarem no campo, ruminam a ração e aguardam para se transformarem em hambúrguer, e está tudo bem para elas. Nem mesmo querem se mover muito rapidamente. Não querem mudar nada, e ficariam muito mais felizes apenas ficando em um único lugar, sem se moverem, sem fazer realmente muita coisa. E nunca mudar nada. Mas o problema com as pessoas vacas é que elas sempre sabem que estão certas. Elas estão sempre certas, e você está sempre errado. Elas não questionam. Não precisam fazer isso, porque sabem que estão certas. Elas estão consumindo o planeta muito velozmente, sem questionar nada e querendo pegar a parte delas, antes que o planeta seja devorado, antes que as demais pessoas peguem cada uma a sua. Isso é o que uma pessoa vaca diria. Sabe, você realmente precisa parar de fazer toda aquela M*** da esquisita que está fazendo. Porque você continua buscando e fazendo coisas esquisitas. Você não pode esquecer isso. Você não pode finalmente ser feliz apenas sentando no sofá como um preguiçoso, mudando os canais da TV e bebendo cerveja. Ah, a propósito, o aquecimento global não é real. Esse é o ponto de vista de uma pessoa vaca. O outro tipo de pessoa, pessoa cavalo, por outro lado, pergunta sempre: o que mais é possível? Você sabe como os cavalos gostam de correr, e pular, e brincar, e fazer sexo, e comer, e correr, e pular, e fazer sexo, e correr, e pular, e brincar, e fazer sexo, e comer, e então? O que mais posso fazer? Imagino que eu possa saltar aquilo. Nossa, consegui, viu? Vamos, tente e salte aquilo. Foi muito divertido. O que mais podemos saltar? Onde mais podemos ir? O que mais é possível? Esse é o ponto de vista de uma pessoa cavalo. Se você for uma dessas pessoas que passou a vida inteira buscando algo diferente, você é uma pessoa cavalo. Eu o chamaria de humanoide. Pessoas cavalos, humanoides. Pessoas vacas, humanos. Não importa qual você é. Minha hipótese seria de que, se você ainda não jogou este livro pela janela, você é provavelmente um humanoide. Saiba o seguinte: ainda posso irritar você enormemente. Enormemente. Você está disposto a ser tão diferente quanto você verdadeiramente é. A maioria dos humanoides vem se julgando por sua vida inteira, imaginando por que não conseguem se ajustar, porque não estão felizes fazendo o mesmo tipo de trabalho há 20 anos perfurando itens, ganhando um relógio de plástico, aposentando-se e morrendo. Se você, alguma vez, imaginou, por que isso não funciona para mim, quando funciona para todas as outras pessoas, então você é um humanoide. O que você tem de compreender é que humanos não desejam mudar. Eles nunca vão desejar mudar até que os humanoides, você compreendam que ser diferente é realmente valioso. Então, os humanos escolheram uma possibilidade diferente porque desejam ser como todos os demais. Esse é o ponto de vista deles. Neste exato momento, todos os demais são julgadores, maus, cruéis, separando-se de todos os outros e tentando consumir tudo. São a maioria no planeta.
Então, adivinhem, até que você comece a ser a diferença que você é, o não julgamento, a bondade, os cuidados, a alegria, a paz, a conexão e a consciência de uma possibilidade diferente, os humanos não terão qualquer motivação para fazer isso. Não estou dizendo que os humanoides sejam melhores ou que os humanos sejam maus ou inferiores, o que estou dizendo é que eles são diferentes. Você é diferente. Com que frequência você se sente como se não pertencesse? Por que você acha que isso acontece? É porque você é um tipo diferente de pessoa, talvez até uma espécie diferente. Você não se ajusta a qualquer padrão existente, nunca, e, se o fizer, você resiste e reage como louco, porque você na realidade odeia ajustar-se, embora haja como se o desejasse. Estou certo? Pare. Alguns de vocês começaram a se sentir perturbados. Alguns de vocês estão pensando, ele está julgando os humanos. Ele está julgando todas aquelas pessoas com quem fui criado e que ainda moram na mesma cidade, na mesma rua e que tiveram o mesmo emprego desde que concluíram o curso secundário. É isso que você não vai fazer, julgar outra pessoa. Claro que você está perfeitamente feliz julgando a si mesmo. Você está perfeitamente disposto a permitir que essas mesmas pessoas que você não julgaria o julguem. Você faz isso o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Mas você jamais gostaria de julgar outra pessoa. Porque isso não seria legal. E se toda esta conversa não fosse sobre julgar humanos? E se fosse sobre afastá-lo do julgamento de você por ser diferente? E se fosse sobre reconhecer uma diferença em como as pessoas escolhem funcionar? E nada mais além disso. E se você pudesse apenas reconhecer, tudo bem ser eu. Apenas sou diferente. E daí?